Grava. Shalom a todos. Shalom. Então, nós vamos dar sequência naquele assunto do Shabat passado, e é um assunto ainda que é concernente à volta de Yeshua, né? E nós sabemos que muitas pessoas realmente não compreendem a volta de Yeshua, e muitas pessoas creem de uma forma que não é em conformidade com a palavra do nosso Deus. E às vezes as pessoas também não têm culpa porque aprendeu errado, né? Aprendeu. E aí a gente vai falar um pouco também sobre o anticristo, né? O anticristo. As pessoas esperam o anticristo que virá ainda, mas a escritura narra que o anticristo já veio. E a gente vai entrar nesse assunto também um pouquinho. Mas é uma coisa muito importante que as pessoas às vezes lê sobre a volta de Yeshua, mas nós pegamos alguns versículos no Shabat passado, que falamos um pouquinho sobre o trono, sobre o reino de Yeshua, né? E um versículo que a gente pegou, Mateus capítulo 25, né? Isso. Onde fala assim que 25, Mateus 25, 26, 25, 31. A gente Mateus 25 fala quando o Filho do Homem vier em sua glória. Nós comentamos um pouquinho. É 26, 31. Não, Mateus 25, 31. Nós comentamos e nós estávamos falando sobre a respeito da vinda de Yeshua, né? No trono. Vou ler aqui. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, né? E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, tá? E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então, ou seja, isso aí estará na vinda de Yeshua, quando ele voltar, como nós todos estamos esperando, né? E as pessoas esperam um arrebatamento dele nas nuvens, e fala que ele vai retornar com as pessoas para os céus, e lá vai ficar 3 anos e meio. Outros creem que vai viver 1000 anos lá no céu, outros creem que vai viver eternamente lá no céu, entende? Mas quando a Escritura fala assim que ele vai vir, ele vai sentar no seu trono, né? Não tem como ser errado isso aqui, ó. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos são os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Tá, então o trono da glória de Yeshua é aquilo que nós mencionamos no sábado anterior, né? O anjo anunciou a Maria que Deus lhe daria o trono de Davi seu pai, porque falou lá, o anjo falou para Maria que Deus lhe daria o trono de Davi seu pai, e ele reinaria eternamente na casa de Jacó. Ele reinaria eternamente na casa de Jacó. Então está tendo alguma contradição sobre a respeito da esperança de um arrebatamento, ou sobre Yeshua? Porque o João percebe que aqui ele fala que ele está vindo, está chegando com os anjos, né? E vai sentar no trono. Ele vai sentar no trono, então, ou seja, é a chegada dele. Mas como? Mas as pessoas falam aí em 2 fases, e que ele vai. Então, ele não vai levar as pessoas para os céus.
Ah, mas não vai ter o arrebatamento? Sim, o arrebatamento vai ter, isso é correto. O arrebatamento é para uma recepção da congregação com ele nas nuvens dos céus, nos ares. Isso é uma realidade. Mas não que ele vai encontrar com a congregação e vai levar lá para o céu, como é explicado aí, 3 anos e meio, ou 3 anos e meio, ou 1000 anos. Tem pessoas que vai pegar e levar 1000 anos para o céu. E sendo que não está escrito isso também, entende? E é tão interessante que uma das pessoas, as pessoas que afirmam que ele vai morar 1000 anos no céu, o versículo coloca 1000 anos na terra, sobre a terra. Então, e as pessoas leem, aprendem assim e fica tudo contente. Fica tudo contente com um versículo contraditório à sua esperança, à sua fé. E fala-se que da boca de Yeshua não saiu engano. Então, se ele falou que é na terra, é na terra. Se Yeshua falasse que ia levar para o céu, ia levar. Mas ele não falou. Ele não falou, ele ouviu. É interessante essa parte de Mateus 25, pelo fato do que fala quando ele vier. Quando ele vier. Quando ele vier. E quando ele vier, o que vai acontecer, né? Ele vai vir e todos os santos anjos com ele. Então você estará no canto da sua glória. Então vamos supor assim, ele vai vir sozinho? Não, vai vir com todos os anjos. No Mateus capítulo 24, versículo 29, em diante, fala assim: logo depois das aflições daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, vendo o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. É Mateus 24, do versículo 29 até o 31, mas ainda vou continuar um pouquinho a leitura. O que acontece? Nós lemos em Mateus capítulo 25, fala que quando ele vir, ele vai assentar no trono da sua glória. Isso. E os anjos vão estar com ele. Mas nesse período vai estar acontecendo algumas coisas, tá? Por quê? Gente, imagina no céu. O céu hoje tem bastante, seria assim, meteoro. Não tem bastante meteoro? Você já viu um meteoro daquele quando entra na atmosfera da Terra? Ele despedaça, vem como fogo e atinge o lugar que está atingindo. Caiu esse tempo atrás nos Estados Unidos, em alguns lugares, umas pedras meteóricas, porque ela se parte e começa a atingir as pessoas. Só que as potências do céu seria abalada nesses dias. Por quê? Logo depois, versículo 29, tá? E logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com rigor e clamor de trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade do céu. Então, isso aqui acontecerá na vinda de Yeshua. Pega lá, vai juntar os bodes, as ovelhas, aquelas coisas todas. Isso aqui é um acontecimento, hoje. Um acontecimento quando ele está vindo seria assim: o céu vai ser um dia que o céu vai se abalar. O céu não vai ser normal. Não vai ser um dia normal mais. Porque vai ser um dia que o Eterno enviará Yeshua. Aquele versículo falou: espera que se contenha até o tempo da restauração de todas as coisas. Daí nós vimos, mas por que Yeshua está no céu? Porque diz assim: um certo homem partiu para uma terra remota a fim de tomar posse de um reino para depois voltar. Então, quando Yeshua foi assunto aos céus, ele foi tomar posse do reino. Mas tanto tempo já se passou. Mas ele vai voltar para assumir esse reino. E quando ele assumir esse reino,
todas as nações hoje vai lamentar, vai ver o sinal do fim do homem. Tanto aquelas pessoas que acreditam, como aquelas pessoas que não acreditam, eles vão enxergar com seus olhos e vão se lamentar. Porque ali Yeshua vem para implantar um governo. Ele já não vem como veio a primeira vez, montado num jumentinho, onde as pessoas mataram ele. Daí as pessoas falam assim: não, mas se Yeshua vir de novo, a turma mata ele. Não, ele foi tomar posse no reino. O que é tomar posse no reino? Ele foi tomar autoridade para reinar. Por isso que ele toma o livro da mão daquele que está sentado no trono. Eu falei em Apocalipse capítulo 5. Por isso que Daniel vê de cima assim, e vê Yeshua sendo conduzido até o eterno. E foi conduzido até ele. Varões Galileus, o que vocês estão olhando para o céu? Estão olhando o que para o céu? Do jeito que você viste ele subir, da mesma forma irá descer. E quando ele não fala que ele vai descer e subir de novo, não, ele vai descer e implantar seu governo. É o que fala aqui, versículo 20, 31 fala assim: e ele enviará os seus anjos com rigor e clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma ou outra extremidade do céu. Daí fala da parábola da figueira, mas porém juntou nos quatro ventos da terra, do céu, e desce para o mundo das oliveiras. Oxe? Continue. Está no versículo 30, fala assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, né? Isso. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão. E verão. Mas por que no começo eu falei um pouquinho sobre a respeito do rapto secreto? Porque algum ensinamento aí fala que quando Yeshua vier, vai ter um arrebatamento secreto, e só aqueles que são poucos que verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, porque ele fala assim que a criança vai sumir do berçário, né? O avião sem seu piloto. Tem nessa teoria do rapto secreto, ensina isso, mas porque aqui está falando assim: todo olho verá. Mas como é que será então o rapto secreto? Se está falando isso, está falando que todo olho verá, todo povo da terra vai ver um dia diferente, todo vai se lamentar, vai ver que realmente o Mashiach está chegando. Vai ver que ele está chegando. Então, eu falo assim: se alguém passou para mim que vai ser secreto, mas para aí. Mas aqui está falando que não é secreto, que todo olho verá, que ele vai apartar uns dos outros. Então, as pessoas têm que acordar. É nesse sentido, porque enquanto há tempo, porque se as pessoas aprenderem errado e ficarem esperando errado, pode ser surpreendido na vinda de Yeshua, tá? Na vinda de Yeshua. Então, você olha: e ele enviará os seus anjos com rigor, clamor de trombeta, os quais juntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus, né? Aí ele fala, aí dá o exemplo: olha, aprendei por essa parábola da figueira, né? Quando já volta os seus frutos e tal, igualmente, aí ele fala assim: ficar atento, né? Ele fala, é um sinal para que as pessoas fiquem atentas, porque vai ser um dia surpresa. Então, essa teoria do rapto secreto, até então, que as pessoas até pegam aquele versículo que fala que o joio é tirado primeiro, mas é um ensinamento que ele não confere para o ensinamento dos apóstolos, tá? Então, isso é muito perigoso. O ensinamento errado é muito perigoso, porque quando quando ele fala concernente a respeito do joio, ele fala até na parábola do joio do campo, né? Ele fala assim lá, Mateus 13. Ele fala assim que quem vai ser colhido primeiro? O trigo ou o joio? Pode responder. Quem vai ser colhido primeiro? Joio.
Ah, sim, mas o povo ensina que é o trigo. O povo ensina que é o trigo. Ensina que vai sumir, e aí então os outros vão ficar pagando tribulação. É uma interpretação bem complicada, é o contrário da Escritura Sagrada. Então, e lá fala assim que o joio é colhido primeiro, mas a teoria ensina que o trigo é colhido primeiro. Que o trigo é colhido primeiro. Entra em contradição com o ensinamento de Yeshua. Yeshua falou assim, né? Deixar crescer ambos juntos. Na ocasião da ceifa, direi, eu estou aqui. Pode ir. Capítulo 13, versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Yeshua para sua casa, e chegaram a perto dele seus discípulos, e disseram, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu e disse, o que semeia a boa semente é o filho do reino. Filho do reino. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. E os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e iniquidade. E lançá-lo na fornalha, e ali haverá pranto e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido, ouça para ouvir. Foi o primeiro joio. Daí está aqui, aqui a explicação. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e iniquidade. Deixa eu pegar. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e iniquidade. É que na parábola que fala que é para colher primeiro o joio. É Mateus o quê? 13. Mateus 13. Tá? Mateus 13. Mateus 13, do livro do 36 em diante. Mas eu quero pegar a parábola, então, tá? Propôs, né, versículo 24 ao 30. É a parábola. A explicação da parábola é do 36 ao 43, tá? Tá, então os 41, 42, 43... Então vamos 24 ao 30, que é a parábola. Propôs-lhe outra parábola, dizendo, o reino do céu é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo o homem, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E o servo do pai de família, indo ter com ele, disseram, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhe disse, um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhe disse, não para que ao colher o joio, arranque também o trigo com ele. Deixa crescer ambos junto até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi ao ceifeiro, colhei primeiro o joio. E atai, versículo 30. Colhei primeiro o joio e atai em molho para queimar. Mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Essa é a parábola. Tá, irmãos, olha só, não precisa muito esforço para nós entender aonde que é o reino. O que ele falou? Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo que causa escândalo e comércio de iniquidade. É um ponto. Então, do seu reino, aonde que está o pecado e a iniquidade? Está no céu ou está na terra? Na terra. Está na terra, então ele vai mandar arrancar do seu reino tudo que causa escândalo e comete iniquidade, tá? E concernente à colheita, o que ele mandará o quê? Colhei primeiro o joio. Colhei primeiro o joio, não é o trigo. Então, o joio é arrancado primeiro. O joio é arrancado primeiro. Sim. E aí então, mas o trigo ajuntar no meu celeiro, né? E ele está dando exemplo de uma roça, e o celeiro fica na mesma roça, fica no campo, ali onde o lavrador faz um grande rancho lá, para poder colher a
o seu plantio, mas aonde ele fala assim que, ó, se você, gente, é uma coisa impressionante, e vai colher do seu reino, então, aonde que é o reino de Yeshua? Na terra, ele vai mandar arrancar o quê? O joio, porque quando ele falou da parábola, quando ele ensinou a parábola, ele falou com certo, o reino do céu é semelhante a um homem que preparou uma roça e plantou o seu plantio, mas de repente apareceu o joio. Aí quando ele explica, ele fala assim que o campo é o mundo, o joio é os filhos do maligno, o que semeou o joio é o diabo, né? E os filhos do reino é o trigo, né? Então, na consumação do século, ele vai falar o quê? Vai enviar os seus anjos e ele vai colher primeiro do seu reino tudo que causa escândalo e comete iniquidades, tá? Então, prova que o reino é aqui na terra, porque se o reino fosse no céu, aí ele teria que admitir que lá estava o escândalo, lá estava o pecado, lá estava todo tipo de iniquidade, né? Mas não, o pecado e a iniquidade estão na terra, a qual nós estamos, né, presenciando e vivendo esse momento, a qual nós que somos mortais, a gente não concorda. Tá demais, é possível. A gente vive a gente não concorda. Então ele vai arrancar a iniquidade do reino da terra para o reino do Mashiach. Ele vai arrancar do seu reino. Então prova que o reino é na terra. Então, o interessante hoje é que qualquer uma pessoa que plante alguma coisa, né, que fez algum canteirinho de alface ou qualquer canteiro, ele prepara o canteiro, ele joga a semente. O que acontece? Nasce ali somente o que ele plantou naquela terra? Não. Todo mundo sabe disso, que não nasce somente o que ele plantou, nasce outras coisas. Mas quando está pequenininho o alface, ou a couve, eu sei, o mato parece que ele tem mais força do que aquilo que você plantou. Vamos pegar que o mato fosse o joio, tá? Você quando faz o canteiro, você tira o alface e deixa o mato, ou você tira o mato e deixa o alface depois? Tira o mato e deixa o alface. E por que Deus tem que fazer diferente? Deus é menos inteligente do que nós. Quando você vai colher, a ocasião da ceifa, direi ao ceifeiro, colhei primeiro o alface. Não, é o mato aquilo para você limpar o canteiro. Você vai tirar o mato, vai limpar o canteiro e o alface você vai comer. No nosso Brasil hoje é normal a gente plantar, nascer aquela tiririca. Isso, aí você faz um canteiro lá para plantar alface. Aí aparece a tiririca, fala, olha, deixa. Aí ele fala, por exemplo, ao você arranca a alface, deixa a tiririca. Aí você não limpou o canteiro, você tirou aquilo que você plantou. Sim, mas é por isso que Yeshua falou que o campo é o mundo, porque Deus criou o mundo para que fosse habitado pelas pessoas boas, os alfaces. Ele não fez o mundo para encher de tiririca. Então, é interessante hoje, porque aqui se relata a história da criação. Isso. Aqui se relata a história da criação. Porque quando Deus fez o mundo, ele pôs Adão e Eva, e entrou o pecado no mundo através do fruto proibido ali, e esse pecado ele passou. Deixa, porém, por ocasião da ceifa, virei o ceifeiro, colhei primeiro o joio. Quem vai ser tirado da terra, como fala o versículo 41, mandará o Filho do Homem os seus anjos, e ele colherão do seu reino tudo que causa escândalo e comete iniquidade. E lá lançá-lo na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dente. Quem está chorando aqui são as pessoas boas que vai ser colhida? São as pessoas más, porque ali é o seguinte, não vai ter jeito mais, é como se faz assim hoje. Haverá um acerto de conta, Deus haverá acertar a conta com a humanidade. E nesse dia que ele acertar a conta com a humanidade, Yeshua está vindo. Yeshua, o que vai fazer? Vai combater contra essas nações. E essas nações, vamos supor assim, quando vê aonde está o cadáver, aí se juntarão as águias, porque aonde tiver pessoas ímpias, ali estarão os anjos. Vai ser muita mortandade. Já vou passar para você, irmão. Vai ser muitas pessoas que vão morrer, porque as águias ali são os anjos, tá? Então vamos supor assim, muitas pessoas eles irão falecer porque
é um acerto de conta. No Vale de Josafá haverá um ajuntamento de tropa, e aquele ajuntamento de tropa, ele vai estar combatendo contra Jerusalém nesse período. É que fala em Zacarias 14, tá? Aí Yeshua vem, combate contra aquelas nações, e os anjos eles fazem em toda a terra a sua limpeza. Vai sobrar pessoas? Vai, sobreviventes das nações, tá? O que é o sobrevivente das nações? Tem pessoas muito boas, porém, não é religiosa. Paga suas contas de dias, faz suas... mas não se envolveu com religião. Essas pessoas que não se envolveu com religião, então vai sobrar um pouco de cada nação. Porque fala que os mansos herdarão a terra, sinceros permanecerão nela. Então muitas dessas pessoas vai sobrar porque são mansas, são sinceras, pessoas que são pessoas boas. Só que eles são sobreviventes. O que é um sobrevivente? Aquilo que restou da matança em Jerusalém, não volta ninguém, tá? Aqueles que estão no Vale de Josafá não volta ninguém. E aquelas das nações é aquele que Deus permitir que vai sobrar. Daí sim, esse povo vai povoar novamente a terra, mas aí eu já entro no outro assunto. Deixa eu ver o que o dito que é hoje. Está estruturado no Apocalipse, novo céu e nova terra. Sim, sim. Nós também fomos criados um novo ano. E como é que fomos um novo ano? Precisou destruir aquilo que foi feito? Não, precisou passar por uma transformação. Assim vai ser feito na terra. A terra vai passar por uma transformação. É o versículo hoje leu na semana passada, semana repassada mesmo, né, Rocha? Isso. E falou assim: importa que o céu se contenha até o tempo da restauração de todas as coisas. Aí foi você que leu. Mas é uma coisa assim que quando Yeshua ensinou a oração do Pai Nosso, ele falou: venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. Então, ou seja, se pegar o capítulo 13, essa parábola do trigo do joio, Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo 25, sem muito esforço de precisar de alguém se revelar para você, se você ler como uma pessoa que lê, que respeita os versículos, respeita a vírgula, o ponto de interrogação, exclamação, você vai entender que o reino é na terra, sem ser religioso. Se você for um leitor, você não precisa nem de pastor ensinar você, você vai ver que ali está falando, você lê com uma pessoa natural, que não é religioso, lê a parábola do trigo do joio, depois lê a explicação de Yeshua, você vai falar: mas é interessante, olha aí, ele está falando que é na terra aqui, sem fazer força, entende? Na simplicidade da leitura, você vai ver que realmente é simples, e é. Mas aí entrou, né, não sou contra, nós não somos contra teólogos, né, assim, da religião, que todas as religiões têm a sua teologia, né, mas se você pegar as escrituras, ler ela na simplicidade de Deus, você vai entender que é na terra, sem alguém falar na sua cabeça. Lê como leitor, você vê, como você lê o livro de geografia, história, ciência, matemática, enfim, você vai ver que realmente, agora só que aqui é um assunto espiritual, onde fala que da boca de Yeshua não teve engano, e é um assunto que cabe à nossa esperança, e também que não pode ensinar errado. Não pode ensinar errado. Se está falando que é na terra, como é que você coloca uma esperança da pessoa que vai morar no céu? Não corre um sério perigo, um sério risco de, quando o Yeshua chegar e chamar a pessoa de falso profeta? Enganou as pessoas, você fez, colocou uma esperança no coração das pessoas, e as pessoas estão esperando que você ensinou para ele que vai morar no céu, e não é a minha palavra, não pode ser. A palavra do Eterno nosso Deus é dita com verdade. Fé é estatuto e jamais passará. Tá? Então, nós sabemos que às vezes as pessoas não têm culpa. Não tem culpa, porque às vezes alguém passou por eles errado. Meu pai era assim, meu avô também era assim, passou, entende? Mas só que para mim não tem problema. Foi isso, demorou. Mas para Deus, o crivo da palavra de Deus não vai passar.
Porque Yeshua falou assim, cuidado para que ninguém vos engane. E ele falou sobre a volta dele, que viria muitos falsos profetas, enganaria muitos. E ele falou assim, cuidado, gente, cuidado. E Yeshua chamou a atenção dos apóstolos, ele falou, cuidado para que ninguém vos engane. Mas os apóstolos estão dormindo seguro, né? A sua salvação garantida. Então, esse perigo está na mão de quem? Nas nossas mãos, nos nossos dias. Então, ou seja, há um cuidado nosso de falar, mas há um cuidado daqueles também que estão esperando espera a vinda de Yeshua. Tá? Porque já pensou? A pessoa ouvir de Yeshua naquele dia, apartar de mim maldito para o fogo, nunca te conheci. Senhor, não curamos em teu nome, não fizemos maravilha em teu nome, não expulsamos o demônio em teu nome, nunca te conheci. Apartai-vos de mim que eu não Misericórdia, olha, isso aí, ó, eu não desejo para ninguém, né? Mas é um cuidado que Yeshua falou que tem que ter sim, porque viria muitos falsos profetas, enganaria muitos. Tá? Então, isso que nós estamos falando, examina, ora a Deus, lê as escrituras com atenção, pede para Deus, e Deus vai mostrar. Então, o que acontece? Gente, a gente não pode falar, a gente está falando assim de um reino, porque profeticamente é isso que vai acontecer. Profeticamente. Isso aí você não pode falar que você vai para o céu, mas você não tem uma base onde você possa falar, um profeta que falou que você vai para o céu, ou alguém que falou que você vai para o céu. Você tem que ter uma base. O profeta Jeremias falou, o profeta Isaías falou, o profeta fulano falou, ou está escrito na Torá. Então nós vamos dar uma analisada no livro de Daniel, Daniel capítulo 2, tá? Daniel capítulo 2, nós vamos pegar a explicação explicação da estátua, tá? Essa parte, É a visão, foi? essa parte de Mateus 13 aqui, até o 12, 13, 14, Pode ver. fala lá que nós vamos na Raftará hoje. Eu ouviram e não ouve, não sei o quê, que é Isaías que fala no Shaiá. Sim. Mas pode ler. Crendo-se eles, os discípulos disseram-lhe, porque ele fala por parábolas? E ele respondendo diz, porque a vós é dado a conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado, porque aquele que tem será, dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábola, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Eshaiahu, que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreenderam com o coração, e se convertem, e eu sou oscuro. Então você pode ver que a questão daí era a questão que eles ouviram de mau grado. Ouviram de mau grado, fecharam o coração. Aí não tem como do eterno curar eles. Então vamos por si, a dado a conhecer o reino de Deus, e a eles não. Então vamos por si, quando a pessoa não enxerga, gente, ele não está conseguindo enxergar. Por que ele não está conseguindo enxergar? Ele tem que esvaziar primeiro. Começa por aí. Porque se ele não esvaziar, ele vai ficar cheio e não vai conseguir enxergar. Não vai conseguir enxergar. Por quê? Tudo é questão de você querer aprender. Ah, não, mas meu pai falou para mim que ia morar no céu, mas de quem que ele pegou? Quando que ele pegou que tem que ser morado no céu? Então, porque aqui são 4 reinados mundiais, tá? Essa visão da estátua aqui de Nabucodonosor, Daniel capítulo 2, fala de 4 partes da estátua e vai falar de cada personagem que governou mundialmente. No versículo, Daniel capítulo 2,
Versículo 37. Se alguém aí quiser ler, 37 em diante, Tu, ó rei, até o 44. tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu tem te dado o reino, e o poder, e a força, e a majestade. E onde quer que habitem os filhos do homem, animais do campo, as aves do céu, ele os entregou na tua mão, e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Quem que é a cabeça de ouro? Nabucodonosor. Tu és a cabeça de ouro, daquela escada. Vai. E depois de ti se levantará outro reino ao teu, inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas. E ele esmiuçará e quebrantará. E quando ao que viste do... Você leu o versículo 39? Estou lendo... Você já 39 já li. passou. Mas leu o 39. Eu li ele. Vai. 39. Aham. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, Isso. e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. Quantos reinos tem até aí? É isso, tem que prestar atenção. 2 reinos? Não. Três reinos. Até aí, 3. 3 reinos. Por isso que eu falei para repetir novamente, porque ele pegou um reino e depois já entrou no terceiro. Vai, agora pode ir. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quando ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lado. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte do reino será forte e por outra será frágil. Quando ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturando-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro, mas nos dias deste reino, o Deus dos céus levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro, ou esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortado uma pedra sem mão, e ela esmiuçou o ferro e quebrou o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber o rei o que há de ser depois disso. É certo, é o Senhor e fiel à sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel, e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel:
Ele disse: certamente o vosso Deus é Deus de todos os deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes dons, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia. Tá bom, bem. Sadraque, Mesaque, Tá no Abednego. finalzinho, já acabou aí. Mas você pode ver que Daniel, ele foi elevado. Elevado porque ele interpretou um sonho que era da estátua, a qual nós já sabemos que a estátua perturbou, o sonho perturbou o rei. O rei ficou perturbado com aquela estátua, e a estátua, nada mais, nós pegamos a explicação da estátua aqui, né, hoje? Nós lemos a explicação da estátua. Qual é a explicação da estátua? A cabeça era de ouro da estátua, o peito, os braços de prata, o ventre e a coxa de tal coisa, e as pernas e os pés de barro de terra. Era isso. Só que o primeiro reinado foi Nabucodonosor, com essa cabeça de ouro. Reinou mundialmente. Depois outro governo que reinou mundialmente, que é o segundo reinado, foi o tio e sobrinho, Ciro e Dário. Eles reinaram mundialmente. Depois caiu esse governo, levantou-se Alexandre o Grande e os 4 generais, que é o terceiro reinado. Reinou mundialmente. E depois dividiu em 4 generais, e aí entra aquela coisa. Então, mas nós estamos falando de outra coisa, nós vamos. É o terceiro reinado, e o quarto reinado foi o reinado dos imperadores César. Roma. Roma governou mundialmente. Mas no dia, a estátua é o seguinte, ela tinha repartições. E de acordo com a cabeça de ouro, era o poder máximo. E depois veio o poder inferior, e depois veio mais inferior ainda, e depois veio as pernas e os pés, que é os dias desses reis. Qual que seria o dia dos dias da estátua? É o dia que nós vivemos. É o dia que nós vivemos. Esse dia que nós vivemos, que é os dias da estátua, que são 10 reinos, que todos os demais reinos saíram dele, tá? Todos os demais reinos saíram desse dia da estátua. Essa estátua fala do primeiro reinado até os dias de hoje. Mas só que tem uma coisa, o que dá para notar é uma pedra que ela vem sem auxílio de mão. Não fala que uma pedra foi lançada sem auxílio de mão? Quem é essa pedra? E da onde que está vindo essa pedra? Essa pedra é Yeshua, né? Yeshua. Mas nos dias de qual reino que ela vai vir essa pedra? O jeito que é convivendo. Nos dias que nós estamos vivendo. Então, daí ele vem essa pedra, aí daí fala o versículo que eu segurei aqui, é o versículo 44. Leia. 44 do capítulo 2, 44. Daniel primeiro, eu perdi isso. Tá. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá a todos esses reinos e será estabelecido para sempre. O que é para sempre, gente? Para sempre. Tempo. Para sempre, eterno, eternamente. Então, como é que vamos fazer? Tá? Nós estamos pegando aqui, quando Yeshua implantar seu reino, tá? Vai ter a estátua, são reinados, e nós estamos no dedo da estátua, que todas as nações saíram desses reinados, tá? Desses reis. Deus do céu, hoje, ninguém governa mundialmente mais, tá, gente? Semente humana não governa mundialmente mais, como foi Nabucodonosor, Ciridário, Alexandre o Grande, os 4 generais, o Império Romano. Hoje, ninguém governa mundialmente mais. Por quê?
O único que vai governar mundialmente é aquele que vai governar para sempre. Então, eles conversam que o anticristo vai reinar onde aqui? Qual o espaço do reino dele aqui? Não tem lugar para ele, não. Não tem. E essa profecia que eu vi aqui, ela concorda com as palavras que o anjo anunciou Maria. Ele reinará eternamente na casa de Jacó, o seu reino não terá fim. Aí agora aqui vem confirmando aqui, ó. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu se levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Amém. Não é que as pessoas falam, quando o anticristo reinar, ele vai reinar por 7 anos, né? Segundo o povo fala. 3 anos e meio ele fecha um acordo, e depois de 3 anos e meio ele quebra esse acordo. É isso que ele fala. Daí começa a perseguir, o Espírito Santo é tirado da terra, aquela coisa. O Espírito Santo não sai da terra, gente. Começa por aí. Não tem o Espírito Santo sair da terra. Isso é só interpretações erradas. Mas, porém, não é o filho, o genro de Donald Trump, não é o filho de Donald Trump, o anticristo, tá? E também não é outras pessoas como outros governadores, tá? Não é eles. Profecia cumprida, tá? É profecia cumprida, o anticristo já reinou, tá? Ele reina, o anticristo ele reinou no governo de Roma, no Império Romano. Aí você teria que ver lá em Apocalipse capítulo 13. Como nós não vamos pegar isso agora, tá? Mas em Apocalipse capítulo 13 teve 2 reinados no mesmo reinado. Daí você confirma em outras profecias em Daniel. A ponta pequena subindo no reinado que derruba 3 reinados. Mas é o ponto que nós não vamos falar agora, tá? Nós vamos falar do reino do Mashiach. O que acontece? Essa pedra sem auxílio de mão, que fala aqui, ó. De maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mão, ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata, o ouro. O Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho, fiel à interpretação. Ele conseguiu, Nabucodonosor, ele conseguiu enxergar o reino do Mashiach. O reino do Mashiach. Era o sonho que ele teve. Como seria? Ele falou, ó, você vai reinar, você é o cabeça de ouro. Olha, você vai dominar tudo. Mas depois de você, vai vir outro reino inferior. E assim sucessivamente até o Mashiach reinar. Daí ele fez o quê com Daniel? Levantou Daniel para cima. Falou, Daniel, além de livrar os magos de... Nós não pegamos essas passagens aqui, né? Mas além de livrar os magos de morrer, os magos lá, que queriam ganhar tempo, estavam querendo ganhar tempo, e Daniel interpretou porque disse que Deus daria interpretação. Então é dessa forma, gente. Então, pode falar, bicho. O interessante é que todos os pregadores concordam que essa pedra é Yeshua. Sim. Todos os pregadores concordam que é Yeshua. Okay? E até aqueles que ensinam que é a morada no céu, mas concordam com essa leitura que é Yeshua. Tá? Então, ou seja, é uma coisa assim impressionante que as pessoas têm que aceitar a escritura como ela é, porque o profeta falou aqui que as traduções falou assim, que é fiel à interpretação. Então, ou seja, é que a interpretação foi Deus que mandou mostrar para ele como é que ia ser. Então pode ver que Deus. E outra coisa interessante, que uma das primeiras pessoas que viu a implantação do reino é o Nabucodonosor. Deus mostrou para ele, o sonho perturbou muito ele, né? E ele então ficou perturbado, aí já ia matar os magos, os adivinhos, né? Aí Daniel pediu o tempo e tudo. Deus mostrou para ele como seria. Ele seria realmente o outro, depois o outro segundo reinado, o terceiro. E o quarto reinado, que é terrível, está aí, né? Tá. E aí a pedra então desce. Todos nós concordamos. Pode perguntar, sai de aonde? Porque todo mundo está com a Bíblia, não olha? Quem é aquela pedra que está que narra assim, ali no livro de Daniel? Yeshua. Yeshua. Mas o que aconteceu?
uma pedra esmiuçou os reinos, né? A gente vai entrar nesse assunto, e ele implantou um reino para sempre. Ué, mas cadê a pergunta que o Moleque fez? Cadê o anticristo? Cadê onde que ele não falou do anticristo? Não falou. Então, se a interpretação foi fiel, Não tem um reino depois do Mashiach. Tá dentro do Antes do Mashiach não vai ter um reinado mundial. Já reinou. são 4 reinados mundiais, O quinto é do e Mashiach. o 5º reino é do Mashiach. Então não vai ter um homem do pecado, filho da perdição, que ainda vai reinar, tá? Vai reinar, vai fechar um acordo. Não existe isso. É só na internet. Aqui não existe na Torá, ou na Brit Hadashah, ou na Tanar, tá? O que existe é o anti-Mashiach, ele já reinou. Profecia cumprida. Como que você sabe que é profecia cumprida? Porque nós vamos começar e vai passar por algumas partes que fala dele, tá? Daniel, capítulo 7. Eu não sei, que horas não parar hoje? Só para saber que chuva. Não, a gente não pode porque Então, vou pegar 2 versículos aqui, só para pegar. Então vai, vou pegar já na explicação aqui. 7 quanto? O Roto já falou que eu não posso ir muito hoje. Ó, pega para mim o versículo 17, depois o versículo 23 ao 27. Esses grandes animais, que são 4 reis, que se levantaram da terra. Agora o 23. Do 23 ao 27. Assim me disse ele: o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra e a pisará aos pés e fará em pedaços. Quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá três reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues na mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Mas o tribunal se assentará em juízo e lhe tirará o domínio, para o destruir e para o desfazer até o fim. O reino e o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão, e lhe obedecerão. Amém. Aqui é o fim do assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu semblante se mudou, mas guardei essas coisas no coração. São 4 reinos. Não é? Falou que são 4 reinos, versículo 17? É que eu não vou poder prolongar aqui. Aqui entra o anticristo já, tá? O anti-Mashiach. Dentro do 4º reino. Dentro do 4º reino. É. Mas no versículo 27, eu vou pular Ela eu vou pular essas partes, tá? Por isso que eu estou falando, tem que estudar, não adianta, isso aí é estudando. E daí a gente pega onde que ele reinou, o período que ele reinou. Por isso que eu dei uma dica para vocês, que Apocalipse 13 fala de 2 reinados. Ali estava reinando. Tá bom? Então aqui fala assim, ó, versículo 27. E o reino e o domínio e a majestade debaixo de todo o céu serão dados ao povo santo do Altíssimo. E seu reino será um reino eterno. E todo o domínio o servirão e lhe obedecerão. Aqui fim do assunto. Não peguei antes, tá? Não peguei antes, parei por aqui. Eu sei que eu queria pegar só Coríntios 15 para mim. Você não leu errado, não? Não, eu não li, Rocha. Eu queria ter lido, viu? O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu. Debaixo de todo o Nem céu. em cima de todo o céu. Né? É debaixo. Debaixo de todo o céu, né? Serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno. E todos os domínios servirão e obedecerão. Eu só queria adiantar para mim, depois, na hora que eu falei isso aqui,
Daí vocês vão entender, tá? Eu vou ler só, eu queria que vocês lessem comigo capítulo 15 de Coríntios, 1 Coríntios. Versículo 26, versículo 25, 26 e 27. São coisas mais bonitas. É 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26, 25, eu falei, né? 26, 25 até o 28. Tá bom? Só lê alto aí para nós encerrar. Porque ele deve governar até colocar todos os seus inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser vencido será a morte, pois ele porá todas as coisas em sujeição debaixo de seus pés. Mas ao dizer que todas as coisas lhe foram sujeitas, é óbvio que a palavra não inclui Deus, pois é ele quem sujeita todas as coisas ao Mashiach. Quando todas as coisas tiverem sido sujeitas ao Filho, ele mesmo se sujeitará a Deus, que tudo lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Tá bom? Isso aí vocês vão ler, vão entender depois. E no próprio Shabbat, Deus Nós te damos oportunidade. uma entradinha mais. Shabbat Shalom a todos, que Deus abençoe. E que o Eterno Deus possa também, né, confirmar no seu coração a tua palavra, porque realmente se ele deixou a palavra para nós examinar, então ele vai confirmar no coração das pessoas a palavra a qual foi mencionada pelos apóstolos, profetas de Yeshua, e tudo pouco são por Deus. Amém? Amém. Shabbat Shalom.